Você é mãe? Amamenta? Ou conhece alguém que está amamentando? Então não sai daí, que o Elas por Elas de hoje vai falar sobre aleitamento materno. A gente vai trazer os mitos e verdades sobre o tema para ajudar as mamães nessa importante missão. Vamos lá? A gente bem sabe que o leite materno é todo o alimento que um bebê precisa nos primeiros meses de vida. Também não é novidade de que amamentar é um processo natural e importantíssimo para o desenvolvimento desse bebê. No entanto, a amamentação pode trazer inúmeros desafios. O Elas por Elas de hoje abraça mais uma relevante campanha nacional que trata justamente do aleitamento materno, o Agosto Dourado. E para tirar as nossas dúvidas sobre o assunto, a gente conversa aqui no estúdio com a enfermeira e consultora de amamentação, Carol Correia. Tudo bom, Carol? Tudo bom, Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, TV Cidadã. A gente começa, destacando a importância da amamentação. Quais benefícios essa amamentação traz tanto para a mãe quanto para o bebê? Então, a gente sabe que fator importante, né? Nós sempre fomos educadas a amamentar nossos filhos, a servi-los dessa forma. Hoje a gente sabe que as taxas do aleitamento materno ainda estão muito abaixo do que o Ministério da Saúde preconiza. Né? O aleitamento exclusivo até os 6 meses e complementar até os 2 anos ou mais. E aí o Agosto Dourado ele serve exatamente por isso, para a gente incentivar, promover saúde para essas famílias, para essa mãe que muitas vezes não tem uma informação atualizada necessária para que possa ir amamentar o seu bebê durante um tempo bom. O que acontece? O aleitamento materno, ele traz diversos benefícios. N benefícios. Eu digo que se a gente pudesse colocar no potinho de veneno na farmácia, ficaria rico. Porque traz N benefícios para a mãe, para a saúde da mãe, retorno do útero, liberação de ocitocina, a questão de prevenção de câncer prevenção também. Do câncer de colo do útero, prevenção do câncer de mama. Para o bebê, vacina pura. Né? O bebê nasceu, já toma a primeira dose dele ali ao seio da mãe. Então, assim, diversos nutrientes, anticorpos, cresce uma criança mais saudável, desenvolvimento facial é perfeito. Assim. Para a fala também. Fala, músculos da face, a questão do desenvolvimento da própria alimentação, da própria introdução alimentar, é ouro mesmo. Ouro líquido, ouro né? Líquido. Como é conhecido. Ouro líquido. Existe, para mãe de primeira viagem, principalmente, assim, eu sou mãe. Né? Eu não lhe contei, mas eu sou mãe. Somos. Então, a gente se vê ali num momento muito delicado, puerpério, se vê muito perdida. E existe alguma orientação, alguma dica de postura ou de itens que aquela mulher pode contar para começar esse processo de amamentação, para ela ficar mais tranquila? Isso a gente fortalece muito sobre a questão da consulta de amamentação ainda no pré-natal. Para a mãe, para a família se ajustar ainda durante as consultas de pré-natal, para se preparar para a amamentação. Muitas vezes as pessoas subestimam bastante a questão da amamentação ainda na gestação, por achar que é um processo fisiológico. O bebê nasceu, eu tenho um seio, então meu filho vai mamar. E não é tão natural assim. A gente sabe que muitas mães passam por diversos problemas durante a amamentação, por falta de informação. Então, assim, é um momento muito delicado. É um momento de aprendizado conjunto. Então, se o filho nasceu, nasce uma nova mãe. Então, ela também vai ter que aprender ali no dia a dia. É muito difícil. Principalmente para quem não tem uma rede de apoio. Mexe com tudo, com o nosso emocional, com o nosso sono, com nossas atividades diárias. É uma nova rotina. Então, para se adaptar, a gente precisa se readaptar, na verdade, a depender da rotina da criança. Né? Então, assim, criança nasceu, geralmente tem alguns probleminhas que são passados ali nos primeiros dias, que podem ser evitados com uma consulta de amamentação ainda na gestação. Então, assim, a mãe procura um profissional, pediatra, obstetra, consultora de amamentação, para saber como ela pode se preparar. O que trazer no enxoval que possa facilitar a vida da mãe. Então, assim, a gente fala que o melhor item do enxoval é a informação. Que a mãe colete as informações no primeiro momento para que ela esteja preparada para passar por aquilo. Então, assim, o que é que eu faço? Eu costumo dizer assim, um kit berço ou uma bomba elétrica. Pega uma bomba elétrica, pega um manual, que seja. Pega uns potinhos de leite para coleta de leite, porque, assim,
nós temos o poder de amamentar, né? A almofada de amamentação é indispensável. Perfeito. Almofada de amamentação, rosquinha de colocar no seio, fraldas, aquelas fraldas de paninho. A gente Porque evita vaza muito leite, no caso, né? o pessoal usa muito absorvente, que já não é mais indicado. Pode causar um risco maior de candidíase, de mastite, de trazer alguma infecção bacteriana. Então, a gente evita. Coloca algo que seja... A gente procura trazer sempre a amamentação para o mais natural possível. Então, dispensa o uso de pomada, dispensa o uso de hidratante, concha de amamentação, bico artificial, chupeta, mamadeira. A gente não espera contar com isso. Porque é algo que, se a gente for contar entre risco e benefício, traz muito mais risco. Então, tenta manter o mais natural possível. Se sentir alguma dificuldade, procura algum profissional, procura o próprio banco de leite que está aí para sustentar a gente, para sustentar a nossa amamentação. É um serviço 24 horas, é de graça, está aberto para toda a população. Então, assim, a informação está sempre na frente. Está sempre na frente. Com certeza. Existe alguma restrição, assim, da alimentação da mãe? Tanto de restrição quanto do que pode e o que não pode. Quem fuma, quem bebe. Isso. Então, Esse momento... Então, vamos lá. Muita gente não sabe, eu tenho dúvida ainda, mas a questão do álcool, de algumas drogas, ainda assim é compatível com a amamentação. Né? Tem os seus intervalos de tempo, a gente não recomenda que faça uso simultaneamente com a amamentação, porque como passa diversos fatores ali, tudo que a mãe come passa pelo leite. Forma de proteína, de carboidrato, de tudo. Então, assim, a gente evita que faz uso de fumo, espera, não chega perto da criança, suspende. Uso de álcool, tem uma quantidade de tempo para você chegar perto da criança. Começar a amamentar e voltar a amamentar. Outras drogas também. E assim, em toda situação, a amamentação ela é recomendada. Fator que, infelizmente, a mãe não pode amamentar restritivamente, assim, realmente não pode, é a questão de algumas patologias, a questão da própria convivência com o vírus do HIV. Infelizmente, a mãe não pode, mas o governo ele também já coloca as mães ali para fazer um tratamento e ter uma alimentação certa para o filho. O governo ele mesmo disponibiliza algumas fórmulas infantis para quem faz o tratamento certinho, para manter a criança estabilizada, a família bem. Então, assim, toda mãe tem esse potencial, mesmo com algumas restrições temporárias, que como a gente fala do uso do álcool, né? Mas todo mundo tem esse poder. Então, assim, o que é que a gente pede em relação à alimentação? Que não tenha restrição alimentar. É um momento... Beba muita água, né? Muita água. Não significa que a água também produza mais leite. Então, assim, não significa que a água produza mais leite, mas é bom porque o nosso gasto energético é enorme. Então, geralmente as mães que amamentam, no primeiro momento, elas emagrecem muito. E aí é por conta do gasto energético. Eu estou mais mas é natural. E assim, não tem nenhuma restrição alimentar. Olha, a mãe não pode comer feijão, couve, que o pessoal fala muito sobre a questão de passar cólica para o bebê. Isso. Coca-Cola, café, nada disso. A gente pede que tenha uma alimentação saudável, né? Como todo mundo, na verdade, porque você tem um gasto calórico muito grande. Então, assim, que tenha o mais saudável possível, que coma bem, que se alimente bem, para poder se manter forte, né? Se manter estabilizada, viva, para manter o seu filho, para nutrir o seu filho bem saudável. Carol, existe um lado assim muito bacana, muito intenso de amamentar, que é a conexão da mãe com o bebê. E também existe o papel do acalento, né? Que o Ministério da Saúde, inclusive, recomenda atualmente que as mães levem para vacinar seus filhos e amamentem durante a vacinação. Isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o vínculo materno-infantil, ele é diretamente ligado, assim. Não significa que as mães que não amamentam seus filhos não podem ter esse vínculo, claro que não. É uma ligação, né? É uma ligação de construção. Mas é uma conexão ímpar, né? É algo que é muito tocante para a mãe. Como a gente sabe, assim, a amamentação, ela libera a própria ocitocina, então é o hormônio do prazer da mãe, a mãe se sente feliz, se sente segura. A ideia é que ela fique segura amamentando seu filho, dando alimento ao seu filho, tendo o poder de nutrir o seu filho. E aí, essa criação, aquele olhar do bebê ali mamando, olha pra mãe, dá aquela dose de ânimo diária, né? É algo indispensável. A questão do Ministério da Saúde ter colocado como
Amamentar durante a gente chama de vacinação. mama analgesia. Maravilha, maravilha. Comprovado cientificamente que realmente funciona. Colocou o bebê para Então tomar tá vacina. liberado. Muito. Então, todas as vacinas que puderem, coloca o bebezinho lá no peito para o bebê mamar e ficar tranquilo. Geralmente ele sente só a furadinha e depois já se tranquiliza, fica mais calminho. Aham. Existe uma preparação para o início dessa amamentação? Porque tem gente, eu já li alguns casos de pessoas que usam bucha e machucam o bico do seio e usa seringa, como a gente conversou aqui antes. Então, existe realmente alguma preparação que essas mulheres venham a fazer antes de começar a amamentação? Existe sim. Se chama informação. Não tem outra. Perfeito. Não tem outra. Informação, tranquilidade, estudar, saber o que é que vai acontecer naquele processo. O que é que vai acontecendo, o que é que está acontecendo com o meu corpo, ainda gestando, o que é que vai acontecer com o meu corpo durante o parto, e o que é que vai acontecer no meu corpo no pós-parto. O que é que está acontecendo, o que é que está se passando, como eu posso me preparar. Eu já faço um gancho aí com o que a gente vinha falando, da questão da ocitocina, que faz parte também da produção desse leite, da lactação. Como é que funciona, Carol? Explica pra gente. O que acontece? A mãe, a gente sempre pede para que ela fique tranquila amamentando. Muitas vezes esses fatores são atrapalhados por fatores externos. Às vezes um familiar que vai ali interfere. Na minha época não era assim, na minha época era assado, então não faz assim, dá um chá, dá uma água, bota uma chupeta, dá uma madeira. Então, assim, a mãe ela fica muito tensa, né? E a cada palpite que ela vai recebendo, vai lhe dando menos segurança e ela vai duvidando um pouquinho mais de que ela é capaz. Será que meu leite sustenta? É fraco? Não dá? Ou dá? Meu filho está com fome? Esse choro é de quê? Então, assim, a melhor informação que ela pode coletar nesse período o melhor item, né? O que ela mais pode ter de mais valioso ali é a informação. Né? É estudar o que é que vai acontecer nesse processo para ela estar segura. Não, eu posso. Se Deus me deu aquela história toda dele, eu posso, meu filho, sou eu e meu filho. Fisiológico. Um processo somente fisiológico que vai acontecer. Né? A gente tem que ter calma. No primeiro dia o meu leite não desceu. Eu não tenho leite. Desespera. Não precisa desesperar. Vai acontecer. É só o formato do corpo, de entender que no momento certo o seu leite vai descer, vai sustentar o seu filho e está tudo certo. Né? Sempre ter essa informação nas mãos para que fique tranquila, né? Para que a mãe não duvide em momento nenhum que ela é capaz de fazer nada pelo filho. Ela sempre vai poder. Com certeza. E em relação à formação de bico, porque muitas pessoas, essa questão da bucha que eu falei, que eu comentei, formação de bico precisa existir isso, ou o bico é formado lá dentro, na boca do bebê? Como é que funciona esse mecanismo? Eu acho importante as mães conhecerem como é que funciona isso, até para se proteger realmente desse estresse que existe, desses palpites, dessas frases. E como é que funciona esse mecanismo até a saída desse leite ali para o bebê receber o alimento? O que acontece? Ainda hoje, infelizmente, ainda são passadas recomendações muito desatualizadas. Essas eram recomendações que passavam-se há anos para as nossas vós, para as nossas tias. E, assim, é algo que a gente não recomenda mais porque é algo que só machuca a mãe. Né? Não adianta a gente chegar na gestação, onde a mãe está muito sensível, onde o corpo já está muito sensível, e a gente chegar e machucar mais esse corpo. Não precisa passar bucha, não é nem mais recomendado o próprio banho de sol nas mamas. Então, assim, para evitar problemas imediatos, que não são nem problemas futuros, não precisa passar bucha, não precisa passar toalha molhada, não precisa passar babosa no seio, pomada, hidratante, puxar com seringa, nada disso. É possível amamentar com todos os bicos. Um bico invertido, um bico plano, um bico mais protuso. Perfeito. Pode, e de toda forma. E importante frisar, o bebê não mama nunca no bico. Mamão no bico, geralmente a mãe sente dor. Então, é bom achar um posicionamento certo, uma informação... Tem uma postura. Tem. Quanto mais relaxada a mãe ficar, melhor. A mãe relaxou, ficou... A gente achou 90% do caminho andado ali. A mãe relaxou, sentou, tá tranquila, segura, que a segurança traz esse conforto, essa atenção para a mãe. E o conhecimento traz isso, né? O conhecimento traz, porque quanto mais insegura a gente fica, mais tensa, a postura não vai, o bebê a gente não sabe como posicionar. Então, assim, existe a questão da pega correta. A pega correta, ela vai além... A tal da pega. A tal da pega. Ela vai além da boca do bebê. Que a gente fala, a pega correta é a boca do bebê com o peixinho lá, com o lábio invertido. Não é só, né? A gente precisa avaliar um todo. Um bebê, quando ele traz alguns
pontos para a mãe de dor, de incômodo, a gente precisa avaliar o bebê como um todo. Se o bebê tem um freio oral alterado, se o bebê está na posição correta, se a mãe está na posição correta, na postura, se o bebê está viradinho para a mãe, porque a gente sempre fala que o bebê tem que estar viradinho para a mãe, barriguinha com barriguinha, de frente ao seio, com os lábios revertidos, a mama sempre dentro da boca do bebê, por completo ali na areola dentro da boca do bebê, para que o bebê não mame no bico e não machuque a mãe. Então, assim, a gente precisa avaliar o todo. Quando a gente faz a consulta de enfermagem, a gente não olha só a boquinha de peixe do bebê. Não olha. A gente precisa olhar a mãe, como ela está, né? Como está a postura, como está o bem-estar da mãe. A gente precisa olhar como é que está, se a mãe fez uma cicatriz de uma cesárea, a gente precisa olhar como é que está essa cicatriz, se a mãe levou ponto de laceração durante o parto natural, a gente precisa saber porque o que vier de dor na mãe incomoda, então a postura também está tudo influenciado. Entendi, é um conjunto, É um né? conjunto. Na consulta de enfermagem com a criança, a gente precisa olhar a questão dos freios orais, como é que está a boca desse bebê, se esse bebê já tem alguma patologia associada, como esse bebê se comporta perto da mãe, se ele é um bebê muito agitado, se ele é um bebê calmo, como a gente pode fazer isso. Então, assim, sempre é bom a gente fazer uma consulta completa. Avaliar a criança, avaliar a mãe, para poder achar, não existe uma postura correta, existe a postura que se adapte a cada mãe, cada um dentro da sua individualidade. Certo. Voltando a falar sobre o lado mais difícil, assim, do cansaço, do estresse, a gente se depara com muitas frases que incapacita mesmo o corpo da mulher a amamentar. Esse estresse, ele pode causar a falta da produção de leite, ele pode dificultar ou pode impedir que essa mulher amamente? Pode. O que acontece? A nossa produção de leite, ela está fisiologicamente ligada ao nosso cérebro. Eu costumo dizer que a amamentação começa na cabeça, começa no cérebro da mãe. Então, a mãe precisa estar bem tranquila para poder amamentar. Quando as mães saem do hospital, muitas vezes já saem do hospital com algumas dessas frases ali guardadas. Mas seu quando leite é fraco, Isso. seu bebê está com fome, Essa tem que é a dar pior. fórmula. Essa do bebê tá com fome é a pior, porque assim, a mãe olha e faz, por que eu tô deixando meu filho com fome? Será que eu não tô sendo capaz de amamentar meu filho? Não tô sendo suficiente, e agora? E eu costumo dizer assim, que qualquer outro leite nunca vai ser melhor do que o seu. Não acho que um leite vendido em farmácia, que um leite produzido, claro que tem as suas especificidades, né? Assim, a gente precisa botar cada um no seu quadrado, entender que um bebê que precisa, ele precisa, e um bebê que não precisa, ele não precisa agora, né? Então, a gente tem que saber avaliar isso também. Mas, assim, tudo influencia no emocional da mãe. A mãe já está muito fragilizada. É um momento que os hormônios dela estão ali, né, mexendo, tudo envolvido, e ela precisa de apoio. Ela não precisa de ninguém que diga assim, olha, seu filho está chorando e é fome. Ela sabe por que o filho está chorando. E se ela não souber, ela vai descobrir. Um pouquinho tempo ela vai descobrir. A ideia é que a gente fortaleça. Mãe, você está sendo muito ótima, maravilhosa, você é suficiente para o seu filho. O seu filho merece ter uma mãe como você. Você merece ter um filho como o seu, porque é uma relação de confiança. Da mesma forma que o seu filho fecha os olhos e dorme no seu colo, você também tem que confiar nele. Se acontecer qualquer coisa, ele vai avisar. Ele vai dizer para você, olha, mãe, não tá bom. Ele não vai falar, mas ele vai mostrar. Então, assim, uma relação de confiança simultânea, ali, mútua. Ele vai dizer para você. Você tem que dizer para o seu filho que você está ali por ele. Então, assim, é a dupla imbatível. A dupla, o trio, né? Perfeito. Então, aproveitando o gancho, né, as mulheres que tiverem dificuldade aí de produção de leite, realmente, qualquer dificuldade, procure o banco de leite mais próximo de você. E a Júlia Marques, nossa repórter maravilhosa, e o Léo foram até a maternidade de Santa Mônica para conversar com a coordenadora do banco de leite dessa maternidade. E vamos acompanhar. Falando sobre a importância da amamentação, não poderíamos deixar de falar sobre o trabalho essencial do Banco de Leite Humano da Maternidade Escola Santa Mônica, né? E é por isso que eu estou aqui com a pediatra e coordenadora do Banco de Leite, doutora Andréia Pinheiro. Doutora, por ser uma maternidade de alto risco, né, muitos bebês que estão internados aqui não conseguem ser amamentados pelas próprias mães. Então, como é que está atualmente o estoque de leite materno? Nós temos já um período mais crítico, nós tivemos um período mais crítico, mas nós começamos o Agosto Dourado, né, nessa campanha de incentivar a amamentação e, consequentemente, a doação de leite. Então, as mães que estão amamentando, que têm excesso de leite, e aquelas mães que
amamentam seus bebês, mas ainda tem leite no peito, a gente orienta para que ela faça a retirada desse leite, entre em contato com o banco. Nós temos o telefone 3315 4434, onde nós passamos as informações, preenchemos um cadastro, a gente envia para a casa dela um kit contendo o material que ela vai precisar para fazer essa retirada do leite. Quando ela tiver enchido os potinhos, ela entra em contato de novo, a gente manda alguém na casa dela para trazer esse leite. Esse leite vai ser analisado e depois de passado pela pasteurização, ele vai ser oferecido aos bebês que estão internados aqui na unidade, porque a gente tem um número grande de bebês internados e as mães, na grande maioria das vezes, elas não conseguem suprir a necessidade desses bebês. Então, a gente precisa oferecer o melhor alimento, que é o leite materno. Em primeiro lugar, o da mãe. Mas se a mãe não tem condição e não está conseguindo fazer essa retirada, o leite doado de outra mãe, mas que foi pasteurizado, para que a gente possa oferecer esses bebês. E o que é que as mães precisam, né? Quais os exames que precisam fazer? O que é que as medidas que precisam ser tomadas para ser uma doadora? Isso, ela precisa ser saudável, a gente faz uma triagem, nós pegamos os exames do pré-natal e se ela não tiver o exame em dia, a gente oferece aqui na maternidade. Nesse momento ela precisa vir, mas a partir daí, se ela tiver tudo ok, ela não precisa nem mais vir na maternidade. A gente faz todo esse contato com a maternidade indo na casa dela. E além das mães, né, a população ela pode também ajudar de outras formas, né? Isso, nós lançamos também a campanha para doação de vidros de café solúvel com tampa de plástico rosqueada. Esses vidros eles vão ser usados na pasteurização, a gente envia também para a casa das doadoras e a nossa necessidade é sempre grande, né? Porque os vidros eles quebram muito, né? A gente tem uma rotatividade muito grande. Então, junto com a campanha de amamentação, de doação, a gente faz também essa campanha de doação dos vidros. E uma coisa que eu acabei de descobrir, né? Estou grávida de 8 meses e eu fiquei sabendo que aqui vocês também prestam assim, ensinamentos para grávidas, né? Que pretendem amamentar, vocês ensinam o passo a passo e também fazem um trabalho assim de ensinamento também quando a mãe já tem o bebê, quando está com dificuldade. Como é que acontece? Isso, a gente recebe as gestantes que têm o interesse em conhecer mais sobre a amamentação, porque a gente tem uma falsa impressão que a amamentação ela é natural, ela é fácil e assim, nem sempre isso acontece, tá? Existe um número grande de mulheres que têm dificuldade na amamentação, principalmente na primeira semana. Então, nesse período, se a gente conseguir fazer os ajustes necessários, ela consegue fazer uma amamentação tranquila e sem dor. Então, a gente faz essa orientação no pré-natal, ela entra em contato, a gente agenda um horário e depois, na primeira semana, na segunda semana, se ela tiver dificuldade também, ela pode vir até a maternidade. Qualquer mulher nessa fase de amamentação com dificuldade, ela pode vir à maternidade. Nós estamos abertos 24 horas, o banco de leite fica dentro da maternidade, então não tem perigo dela vir, ela pode vir que ela vai ser atendida. Tanto para essa questão de aprender, né, aprender a amamentar, quanto para doação também, né? A grávida, a mãe, ela pode vir aqui também fazer esse tipo de doação. Sim, a gente também recebe as mães que querem vir na maternidade para fazer a doação. Então, as informações são passadas por telefone, presencialmente. Nós temos as redes sociais. Esse mês, até a eleição, a gente não vai estar podendo divulgar por conta da lei, né, que existe aí, eleitoral. Mas elas podem entrar em contato com a maternidade. A gente tem o telefone e nós passamos as orientações. Se essa orientação não suprir, ela pode vir até a maternidade e a gente faz toda uma demonstração. E vamos destacar, né, que qualquer quantidade importa, uma gota ela é muito importante, né? E a mãe que ela doa leite, ela compartilha amor. É muito importante aí mais um serviço maravilhoso e gratuito para todas as mulheres que estiverem passando por dificuldade, né? Nesse momento que é único. Carol, mais uma rede de apoio, né, que a mulher pode contar. E qual é o papel, assim, para a gente encerrar,
E eu já queria saber desse papel dessa rede de apoio, como essa mulher pode receber tanto da família quanto dos profissionais, não é? Isso, como a Júlia falou, aí cada gota importa. A gente tem que estar sempre ligado que a amamentação realmente é o mais importante para a mãe, para o bebê, para a família, né, no total. Então, assim, que essa família, que essa rede de apoio também se prepare para o processo de amamentação. Que a mãe receba todo o apoio necessário para ela poder amamentar, que ela se sinta confortável dentro de casa também, para a sua família. Que os profissionais que ela escolha sejam profissionais atualizados, sejam profissionais pró-amamentação, né, pró-saúde materna, infantil, que nós possamos sentir segurança na nossa referência. Então, assim, sentir dúvida, eu posso ligar para o meu profissional e saber onde é que eu estou, que caminho que eu vou perseguir, né, que caminho que eu vou. Sentiu alguma dor, sentiu algum problema, entende que não é normal. Não é normal sentir dor, não é normal o meu filho passar 24 horas no peito grudado e continuar chorando. Tem alguma coisa estranha. Então, assim, eu digo que a gente não pode nunca subestimar a mãe. A mãe sempre sabe. A mãe sempre sabe de alguma coisa. Se a mãe... Então, assim, procura ajuda, procura um banco de leite, procura ajuda profissional, procura uma consultoria de amamentação, um pediatra, obstetra, atualizado, que vai saber te encaminhar para pelo melhor caminho. Né? Carol, eu agradeço a sua presença. Muito obrigada. As portas estão abertas Coisa aqui. boa. E é isso, gente. Nosso programa fica por aqui. E espero que tenha sido proveitoso para você. Para mim foi maravilhoso. Espero ter sido uma boa companhia. E nosso programa aí, para quem não conseguiu acompanhar desde o início, desde o comecinho, ele passa todos os dias, das 8 horas da manhã e às 8 horas da noite, aqui no canal da TV Aberta, canal TV Cidadã. E também nosso conteúdo está disponível nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. E, a partir de agora, também na Rádio Senado Cidadã. Até a próxima. Valeu!